Começa agora! Vida e Saúde. Jovem TV, feita para você. Olá, meus amigos, boa tarde. Com muita alegria que a gente começa mais um podcast Vida e Saúde. Faço isso com muito prazer, tá? De poder levar para você informação de qualidade sobre medicamentos, sobre saúde, sobre longevidade, como que você pode cuidar de você, da sua família. Você que acompanha o nosso programa aqui toda semana, aí tem quase 3 anos já que a gente fica aqui juntinho. E hoje, você sabe que eu sou farmacêutica, apaixonada sobre medicamentos, recebo grandes profissionais aqui no nosso estúdio e hoje não é diferente. Recebemos uma grande amiga aqui maravilhosa, que veio do Rio de forma muito especial para conversar com você sobre as oportunidades e como é que está o mercado magistral hoje no nosso estado, na nossa região. E você, já mandou fazer algum medicamento, alguma farmácia de manipulação? E quais são as vantagens disso? Qual a segurança em relação à qualidade? É sobre isso amiga, que a gente vai conversar um pouquinho hoje com essa amiga maravilhosa, doutora Marcela, que para falar um pouquinho com a gente em relação à sua experiência e se apresentar um pouquinho para a gente aqui no nosso estúdio. Minha amiga, muito obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço muito por esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e eu sempre fico muito animada quando é para falar da nossa profissão, que é uma profissão tão linda, e principalmente nesse segmento magistral, que foi onde eu encontrei o meu propósito de vida e profissional. Marcela, até para quem está em casa, se apresenta um pouco. Você sempre, desde a sua formação, você sempre atuou em farmácias magistrais? Sim, sempre. Eu trabalho, atuo na farmácia magistral já há quase 25 anos. É mesmo? Quase 25 anos. E 18 como farmacêutica. Uhum. O segmento magistral, falando um pouquinho, antes de falar da minha história, o segmento magistral ele é muito grande e até muito maior do que as pessoas imaginam que ele seja. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 8.700 farmácias de manipulação no Brasil. O nosso segmento ele tem um setor, que é a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, que é a Anfarmag. E nesse setor eles fazem um panorama, de vez em quando, para ver como é que está o crescimento. E em 4 anos foi um crescimento de 10%, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio
a crises econômicas, o setor permanece firme. Então, por aí a gente vê como que é um setor que ele é já consolidado, né? Então, é um setor que promove muitos empregos, mais de 300 mil empregos diretos e indiretos. Então, é um setor bem, bem grande. E eu faço parte disso já há mais de 20 anos, né? Eu tenho o maior prazer em fazer parte desse segmento tão grande. E a minha história começou da seguinte forma. Em 2001, eu tinha 19 anos e consegui um emprego em uma farmácia de manipulação. A única coisa que eu sabia era isso, que eu tinha conseguido um emprego. Mas não tinha ideia, Thalita, do que acontecia lá dentro da farmácia. Não sabia o que acontecia. Fui para ser recepcionista. Quando eu cheguei lá, falaram assim, tem uma vaga no laboratório. Você quer? Quer tentar? Eu falei, gente, mas eu não sei nem o que é uma farmácia de manipulação. Mas alguma coisa tocou no meu coração e eu fui. E eu entrei no laboratório, eu fiquei, assim, encantada. Era um mundo novo. Eu lembro como se fosse ontem, já tem muito tempo, mas eu lembro do cheiro dos pós, do barulho do tabuleiro de encapsulação. E eu vi que aquilo ali era um mundo novo. Tentei, fui aprendendo aos poucos. E ali, todos os dias, eu começava a entender que não era simplesmente um trabalho. Fazer fórmulas, fazer medicamentos, preparar. Cada fórmula daquela tinha uma história por trás. Cada fórmula daquela ia levar uma cura, ia levar uma qualidade de vida para alguém, um benefício para alguém. E aí eu fui ficando apaixonada, comecei a querer entender melhor como que eram, né, o mecanismo de ação de medicamentos, compatibilidades. Fui ficando interessada, decidi fazer a faculdade, foi assim. Uhum. E aí eu fiz a faculdade, me formei e já comecei dali já a trabalhar direto já como farmacêutica. Comecei como funcionária, né, como manipuladora, me apaixonei, me formei e estou aí até hoje. A vida toda no segmento magistral. Toda, Sabe uma coisa que me novinha. encanta muito? E se você tiver dúvida quando for numa farmácia, até pede para falar com o farmacêutico. É como que a gente consegue manejar as fórmulas, os ativos. Para a gente que tem experiência no segmento magistral, como que a gente entende sobre esses ativos é maravilhoso, né? É muito legal, é muito interessante. É um mundo. Né? Tem inúmeras possibilidades. Marcela, até para quem está em casa, você confia, porque eu confio muito na qualidade do medicamento manipulado? Claro, eu confio. É claro que as farmácias de manipulação, elas têm processos, né? Legal. Inúmeros processos que vão garantir que aquele medicamento seja, no final, ele tenha o efeito esperado e seja seguro também. A primeira coisa que a gente precisa ver em uma farmácia de manipulação para confiar é se tem um farmacêutico presente. Legal. Como você falou. Chama o farmacêutico, conversa com o farmacêutico, faz umas perguntas, vê, né, o entendimento dele. E aí é a primeira coisa que você precisa ver numa farmácia de manipulação para ver se ela é confiável. E para o farmacêutico você pode perguntar sobre os processos, como que é feito o medicamento aí, qual o tipo de matéria-prima vocês usam. Legal. Se o farmacêutico ele for um farmacêutico magistral mesmo que ama, ele vai ter o maior prazer em explicar, em falar, porque isso traz a confiança, né, para o paciente quando vai lá. Mas é totalmente seguro quando a farmácia segue todas as normas que tem que seguir, que são exigidas. E são normas muito rigorosas. É verdade. O que você acha que a farmácia magistral pode contribuir para a saúde da sociedade? Para a saúde da sociedade, a farmácia de manipulação, ela traz algo que é muito especial, que a indústria não traz, que é a personalização. Cada pessoa é de um jeito. Cada organismo é de um jeito, né? Então, eu costumo dizer que a farmácia de manipulação, ela traz mais amplitude para o médico, né? Mais autonomia para o prescritor, né? Ele não precisa ficar preso a uma dose já pré-existente, a uma quantidade já pré-existente. Ele pode realmente ter a autonomia de prescrever aquilo que ele entende ser o melhor para aquele paciente. A farmácia de manipulação também dá protagonismo para o farmacêutico. Verdade. Porque o farmacêutico ali dentro da farmácia, ele não é um executor, né? Ele é a pessoa que vai fazer com que tudo dê certo. Ele vai supervisionar
os colaboradores, né? Todo mundo ali trabalhando, ele vai estar ali supervisionando, ajudando. Ele vai atender um paciente no balcão. Ele vai garantir que a farmácia esteja de acordo com o regulatório bem certinho. A quantidade de atribuições que o farmacêutico tem na farmácia de manipulação é muito grande. Então, ele dá protagonismo ao farmacêutico e a farmácia de manipulação também dá acesso real ao paciente sobre o medicamento. Porque o paciente, normalmente, quando ele vai na drogaria, ele compra o medicamento que está lá, que é o que tem disponível, né? Claro que tem inúmeras opções, mas é o que está ali. Na farmácia de manipulação, ele não precisa se adaptar ao medicamento. O medicamento se adapta ao paciente. Porque, como eu falei, nós somos diferentes. Às vezes eu tenho uma alergia que você não tem. Às vezes eu não consigo engolir uma cápsula muito grande. Às vezes o gosto do medicamento, um xarope eu não gosto, mas é o que tem ali disponível. Na manipulação, o tratamento vai se adaptar ao indivíduo, à pessoa. E eu lembro de uma situação que me marcou. Essa situação ficou marcada. Eu estava numa farmácia de manipulação, trabalhando, e uma paciente começou a conversar com a atendente, e a atendente achou interessante me chamar. E foi ótimo ela ter feito isso. Quando eu cheguei no balcão, eu comecei a ouvir aquela paciente. Na verdade, ela não era paciente, ela era mãe de um paciente. E o filho dela era autista. E aí ela começou a me contar, muito angustiada, sobre a luta dela em fazer a criança tomar o medicamento que ele precisava. E ela tentou de todas as formas, não conseguia, textura ele não gostava, né? A criança autista, ela tem a preferência e muitas vezes a mãe não consegue, né, adaptar. E aí eu fui escutando, porque o farmacêutico magistral ele tem que ser bom de escuta. E aí eu fui escutando, ela foi falando, eu fui dando aquela atenção a ela, até que ela falou algo que eu falei, opa, peraí. Ela falou que ele amava chocolatado, amava tomar Nescau. Oxe, falei até uma marca. Não, problema não. Amava chocolatado. Eu falei, bom, eu pesquei aquilo ali, eu falei, olha, por que a gente não tenta, então, fazer em pó? Claro que o farmacêutico, é importantíssimo o farmacêutico saber sobre o insumo, sobre o ativo, se ele pode ser feito para dissolver em água, tem todas as especificações, tem ativo que não é hidrossolúvel, então tem tudo isso. Mas aquele medicamento, ele era possível fazer em pó. Então nós fizemos ele em pó, colocamos o chocolate, a base farmacêutica de chocolate, e ela fez. Pois, o que ela fez? Ela levou e ela colocou na garrafinha que ele estava acostumado a tomar o chocolatado. Pronto, resolvido. A partir dali, ele passou a utilizar o medicamento, ela ficou super feliz. Por uma coisa simples de fazer, que na farmácia de manipulação você tem essa possibilidade. Né? O que você fez foi adesão ao tratamento com adesão ele. ao tratamento. Maravilhoso, aí sucesso, a criança fica bem, a mãe também. Exatamente, todo mundo feliz, a gente também feliz. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu fiquei muito satisfeita, entre outros, muitos casos que a gente vê, a gente recebe também pessoas que são veganas, que não utilizam nenhum tipo de origem animal, e muitas vezes a cápsula ela é de origem animal, né? A cápsula gelatinosa ela é de origem animal, mas nós temos cápsulas veganas que são de clorofila. Então, pessoas com alergia corante, a gente tem a cápsula sem corante. É muito, assim, é um mundo realmente, com muitas possibilidades. É muito, muito, muito legal. Eu também sou apaixonada, sobre isso, essa parte eu sou apaixonada. Amiga, a gente sabe que o mercado magistral enfrenta sempre muitos desafios. A concorrência é um desafio, concorrer com a indústria é um desafio, por exemplo. Mas quais são as dificuldades iniciais de uma farmácia magistral, por exemplo? As dificuldades iniciais de uma farmácia magistral realmente é isso. É você procurar um local onde você vai estabelecer a tua farmácia. Né? Procurar entender. Primeiro você tem que saber o que você quer, qual é o público que você quer atingir, né? Com a farmácia de manipulação. Depois disso você procura o local onde você vai se estabelecer, e hoje em dia tudo é internet. Então, assim, tem a dificuldade de você ser conhecido, né? Porque você vai lutar
contra a indústria, mas também você vai concorrer com outras farmácias de manipulação. E você precisa se estabelecer. E tem essa dificuldade. Mas hoje em dia, a gente precisa ir para a internet, mostrar como é o teu dia a dia, ver o teu diferencial, falar sobre a personalização, como que você faz o medicamento. Eu, esses dias, estava pensando numa farmácia que eu tive contato recentemente, que é muito interessante. Eles têm um diferencial maravilhoso. Não sei se você já ouviu falar na Saúderia. Saúderia. Não. O nome da farmácia é Saúderia Tudo Mais. É no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. É maravilhoso. Eles estão começando a parte de manipulação agora. Eles já eram drogaria. Muito interessante o trabalho deles. E agora eles abriram a manipulação. Começaram agora, dia 2 de janeiro. Sendo que eles têm um diferencial que eles estão totalmente voltados para a parte de cuidado do paciente. Então, são vários farmacêuticos e eles atendem o paciente, tem o consultório farmacêutico dentro da farmácia, eles já tinham a drogaria, agora tem a manipulação, então o farmacêutico ele atende o paciente, entende qual é a dor daquele paciente, qual é a necessidade daquele paciente e ele consegue atender aquela necessidade. Então, eu acho que é isso. A dificuldade de você... Sério? Muito legal. A dificuldade de você entrar é essa, porque você precisa se fazer conhecido para as pessoas confiarem. Mas, a partir do momento que você entra, você mostra o teu diferencial nas redes sociais, para a população que está ali em volta. Né? Então, é mais isso. Fazer uma pesquisa e entender o que você quer e colocar para frente, mostrar qual é o teu diferencial. Não, isso até para você que está em casa, os medicamentos das farmácias magistrais costumam ser mais baratos, inclusive. Sim. Obedecendo a critérios rígidos de qualidade, você pode confiar no medicamento Exatamente. de qualidade mais acessível. Exatamente. Não é? Normalmente são mais baratos, até porque, como ele se adapta à pessoa, não tem necessidade de fazer muita quantidade. Vai fazer para a quantidade que aquela pessoa precisa, não tem necessidade de colocar muitos adjuvantes, porque a pessoa vai usar aquele tempo de tratamento, ele não vai ficar na prateleira parado muito tempo. Então, tem vários fatores que tornam o medicamento manipulado muitas vezes mais barato do que o de drogaria. Amiga querida, você é uma farmacêutica muito experiente no ramo. Marcela ela trabalha com mentoria, ela mentora, acho que a palavra tem várias mentoradas sob a orientação da Marcela constantemente, orienta. Como é que você enxergou nisso uma lacuna, uma oportunidade e até uma necessidade de levar critérios de qualidade, de uma boa formação, até para pessoas que normalmente são farmacêuticos que não têm experiência em magistral, mas que querem atuar, ou que estão em farmácia, mas querem aprender um pouquinho mais, se aprimorar com profissionais. Como é que você enxergou nisso uma necessidade? Sim. Bom, não foi de uma hora para outra, né? Nessa trajetória toda, eu fui observando que as farmácias de manipulação, elas tinham uma necessidade de profissionais já preparados. Legal. Né? E com o passar do tempo, com o crescimento, porque a farmácia de manipulação cresceu muito, né? É um segmento que cresceu, se consolidou, né? de uns anos para cá. Então, com o crescimento, logicamente, cresce também a responsabilidade e cresce a necessidade de ter profissionais preparados. Legal. Então, com o passar dos anos, eu fui vendo que as farmácias precisavam desse profissional preparado, né? Porém, os profissionais mais experientes, mais preparados, que tinham bagagem, já estavam bem colocados em farmácias. E eu via também que muitos farmacêuticos iniciantes queriam entrar no magistral. Ou iniciantes, ou que estavam na drogaria, queriam migrar para o magistral e não conseguiam oportunidade. Por essa necessidade da farmácia de manipulação precisar de um farmacêutico que fosse experiente. Então, eu vi a lacuna aí. A farmácia precisando do farmacêutico e o farmacêutico iniciante querendo entrar. Gente boa, gente ética, gente com potencial, mas não encontrava essa oportunidade de entrar. E eu entendi o porquê. Né? As faculdades, elas dão uma base muito boa, né? Generalista. Concordo. Né? Porque a pessoa vai sair dali e ela precisa, né, escolher para onde ela vai querer atuar.
Sendo que o setor magistral é um setor muito específico. São atribuições muito específicas, são atividades específicas. O farmacêutico magistral, ele tem que atuar de forma técnica, muito precisa. Ele tem que, além da forma de atuar de forma técnica, ele também vai lidar com o ser humano muito, porque numa farmácia de manipulação são vários funcionários, em vários processos, então envolvem muitas pessoas. Fora o prescritor que ele vai conversar, fora o paciente que ele vai conversar. Além disso tudo, da parte técnica e da parte humana, ainda tem a parte regulatória, porque normalmente quem fica responsável por toda a parte regulatória é o farmacêutico também. Então, são muitas frentes. Então, realmente precisa de um profissional preparado. E aí, onde que entra onde que eu entro nessa história? A pessoa sai da faculdade com a base, sim, porém não específica para o magistral. Ele sabe a teoria, mas não consegue aplicar, né? Ele sabe o que fazer, mas não, na hora de tomar uma decisão fica inseguro. E aí o que eu via muito acontecer? Tinham pessoas que conseguiam entrar por algum motivo, alguma indicação, ou até por ter feito algum estágio anteriormente, né, em farmácia de manipulação, conseguiam entrar. Mas quando entravam, como não tem, muitas farmácias não têm aquela estrutura de ter uma pessoa acompanhando, né, na prática aquele farmacêutico, né, porque às vezes na correria não tem alguém que possa ficar ali treinando do zero, né? Então a pessoa ficava insegura, não conseguia às vezes dar um direcionamento para um colaborador, não conseguia aplicar aquilo que ele aprendeu na faculdade na hora que um paciente está no balcão fazendo uma pergunta. E a pessoa ficava insegura. Aí o que acontecia? Ou ele mesmo, o farmacêutico mesmo, desistia, ou ele era desligado. Então virava o quê? Um ciclo interminável. A farmácia precisando do farmacêutico e o farmacêutico querendo atuar no magistral, mas não encontrava uma oportunidade. Então foi aí que eu encontrei essa lacuna de ser essa ponte. Como eu já tenho todos esses anos de farmácia, já errei muito, acertei, vi como fazer, métodos de você fazer o correto, fazer dar certo, porque na farmácia de manipulação tem que ter qualidade, mas tem que ter agilidade. É verdade. Porque existem prazos. Você tem que fazer todo um processo de produção para entregar uma fórmula perfeita na mão do paciente. Então, são muitos anos fazendo isso, eu tive que criar métodos de conseguir lidar com o regulatório, né? No começo eu ficava ali no regulatório, não posso deixar nenhuma data vencer, mas aí as pessoas, os colaboradores que precisam da supervisão, e treinamento aí o constante. Treinamento constante, o paciente chama no balcão, eu ficava, né, daquela bem assim, sobrecarregada, mas com o passar do tempo eu fui descobrindo formas de tornar isso uma coisa mais fluida. Então, o que eu resolvi fazer? Trazer isso para pessoas que querem entrar no magistral, mas estão com essa situação, que querem, mas não têm uma oportunidade. Para você ter uma oportunidade no magistral, adorei, você tem que ter segurança. Nenhum dono de farmácia, nenhum proprietário de farmácia vai contratar um farmacêutico que ele não sinta que tem segurança, que quando ele entrar, não vai saber como atuar no magistral. Porque todo farmacêutico ele sai com base, mas o magistral ele é complexo, é específico, são muitas coisas, né? Não é só a parte realmente técnica que a gente aprende. Envolve tudo isso que eu te falei. É técnico, é humano e regulatório. Tudo ao mesmo tempo. A farmácia magistral é uma pequena indústria. Pequena indústria. Altamente regulada, como tem que ser, até para nossa segurança. Fala a gente que consome também, né? A gente é farmácia, mas a gente também consome esses medicamentos. Amiga, se você puder explicar um pouquinho para a gente, como é que funciona esse seu acompanhamento com os seus mentorados? Sim. O meu acompanhamento com os mentorados, eu cuido justamente disso. Primeiro, eu cuido da parte técnica, porque eu recebo pessoas de diferentes níveis. Pessoas que já estão dentro, pessoas que vêm de outros segmentos e farmacêuticos que acabaram de se tornar farmacêuticos. Então, são diferentes níveis. Primeiro, eu vejo a parte técnica, né? Eu dou aquela base técnica do aplicável na prática.
né? O que você tem que ver primeiro quando você entra numa farmácia de manipulação? Qual é a prioridade? Legal. Né? Quais são os riscos principais dentro de um laboratório que você precisa prestar mais atenção? Porque realmente é muita coisa. Claro que isso, na prática, que você vai aprender no dia a dia, né? Mas tem coisas que são principais, assim, para você ver. Então, eu passo, de acordo com a minha experiência, vou passando essa parte técnica mais gritante, assim, vamos dizer. A parte técnica. Segundo, né, eu começo a treinar a parte da postura, de protagonismo, né? Porque o farmacêutico magistral, ele tem que ter uma postura protagonista, posicionamento, né? Posicionamento. Ele vai ver coisas que de repente estão erradas. Opa, vamos lá, vamos fazer dessa forma. E tem que saber falar com as pessoas, tem que saber se comunicar. Uma das coisas que eu trabalho também nessa mentoria com os farmacêuticos são as habilidades comportamentais, que a gente chama de soft skills, né? Comunicação, como se comunicar, como você vai se comunicar com o teu subordinado, né? Como que você vai trazer aquela pessoa, engajar aquela pessoa, porque são várias pessoas trabalhando. Adorei. Coloca um monte de gente dentro de um lugar que não tem janela, que você vai ter que ser rápido e ao mesmo tempo ter qualidade, e você vai ter que liderar aquelas pessoas ali, né? Então, isso assusta a pessoa no início. Então, eu passo essa parte também de comunicação, de postura, de gestão emocional, porque é muita pressão. O farmacêutico magistral sofre muita pressão. Então, essa parte emocional também, né? Tudo, assim, claro que não aprofundado, mas o que eu precisei para mim é o que eu passo para as pessoas que eu trago essa mentoria, né? Como lidar com as pessoas, né? E também eu passo a parte do fluxo, né? Do que acontece dentro do laboratório, para a pessoa ter uma visão do processo. Porque na farmácia de manipulação o que não falta são processos. Verdade. A gente chama de POP, né? POP, procedimento operacional padrão. É POP para tudo. Como enxergar tudo? Então, eu passo essa visão também de como você precisa enxergar o fluxo dos processos, sendo que você não sabe, nunca viu, não domina isso. E são muitos. Normalmente, em média, uma farmácia de manipulação tem, em média, 300 POPs. São muitos POPs, são muitos procedimentos. Imagina, a pessoa chega ali, como é que ela vai saber? Né? Tem uma legislação que é enorme, que você tem que dominar, mas a pessoa acabou de chegar e ela vai ter, como eu te falei, a farmácia de manipulação ela precisa de profissionais preparados. É chegar e trabalhar, e fazer. Não vai ter, muitas vezes, isso que eu digo, muitas vezes não vai ter uma pessoa que vai ali acompanhar. O que a farmácia normalmente precisa é de um profissional que chegue e já no máximo ali alguns dias para mostrar como que ali funciona, e depois ele vai. E a pessoa chega e fica, meu Deus, como que eu vou fazer? Plenamente. Então foi essa ponte que eu decidi fazer, né? Trazer esse conhecimento, esse passo a passo, um método realmente para a pessoa iniciante não ficar perdida, para ela ter segurança e já começar a atuar já segura desde o começo. Adorei. Marcela, você faz esse trabalho junto ao farmacêutico, ao seu mentorado, mas também você também dá consultoria também para empresas. Dou consultoria para empresas. Como é que você dá esse suporte técnico para essas empresas que querem se posicionar melhor no setor, enfim, crescer, mas levando, né, toda a responsabilidade, garantia da qualidade junto com esse crescimento financeiro? Como é que é o seu trabalho para essas empresas? Sim. Então, eu acredito que justamente isso é o que eu acredito. Eu acredito que quando o farmacêutico cresce, a empresa também cresce. E o segmento se fortalece. Né? Porque farmácias consolidadas, e farmacêuticos que em crescimento, farmácias consolidadas, o segmento fica forte. Né? Então, eu acredito nisso. Né? Em relação às farmácias, como que funciona a minha consultoria? Como eu tenho muitos anos de farmácia de manipulação e atuava como RT, então toda essa parte técnica, regulatória e pessoas,
né, eu consigo dar consultoria de forma modular, né? A pessoa precisa de uma consultoria na parte de SNGPC. Legal. Eu consigo dar. Adorei. A pessoa precisa de uma consultoria de treinamento de colaboradores. Eu consigo dar. A pessoa precisa de uma consultoria na parte de liderança, né? De dar uma consultoria para os líderes da empresa. Consigo dar também. Mas o que eu mais amo fazer é a parte de estruturar farmácias nos processos. Porque processo, quando a gente fala em processo, parece uma coisa chata. Por muitos anos, a cabeça dos farmacêuticos era: não, POP é só para apresentar para vigilância sanitária, né? Porque tem que apresentar, é obrigatório. Mas o POP, na verdade, ele precisa ser vivo. Ele precisa ser aplicável. Porque isso traz o quê? Segurança, traz fluidez. Né? Então, eu gosto muito de trabalhar trazendo essa estrutura de processo. Porque eu acredito que uma farmácia que tem processo funcionando, ela é mais segura, ela evita retrabalho, evita prejuízo. Né? Porque se você tem colaboradores funcionando dentro de um procedimento já conhecido, validado, a coisa vai fluir, vai funcionar. Uma farmácia que não segue o procedimento, ela fica confusa. Pode gerar muitos erros, retrabalho, ter que fazer de novo. Isso gera prejuízo, gera perda de tempo. Uma farmácia com processos rodando de forma sólida, de forma estruturada, ela tem mais lucro, porque é menos perda de tempo. Um colaborador que tem retrabalho, ele, em vez de estar fazendo uma próxima fórmula, ele vai precisar fazer aquela fórmula anterior que não ficou boa. Já se perde tempo. Verdade. Né? Então, e numa farmácia de manipulação, tudo é interligado. Quando dá um problema, vamos supor, no recebimento. O recebimento de matéria-prima tem vários POPs, vários procedimentos. Como receber uma matéria-prima? O que você tem que conferir na hora que você recebe? Verdade. Quando você confere, tem que lançar a nota fiscal. Isso são os colaboradores do próprio laboratório que fazem. Quando você terminou de lançar, para onde que vai essa matéria-prima? O que tem que fazer? Ela vai para a quarentena. O que tem que fazer quando vai? Tem que anotar, tem que colocar a etiqueta de quarentena. São muitos procedimentos. Se algo trava nessa parte, a matéria-prima não passa para o controle de qualidade, que não passa para o fracionamento, que não passa para o laboratório. E aí, às vezes, tem fórmulas esperando aquela matéria-prima e atrasa. E aí fica a produção parada, o cliente esperando. Isso gera insatisfação. Ou seja, questões de processo. Uma farmácia que não tem processo estruturado, ela tem prejuízo, com certeza. E muitas vezes até os colaboradores ficam insatisfeitos, porque o ambiente fica confuso, as pessoas não trabalham bem num ambiente confuso. Então, para o dono de farmácia, ter seus processos estruturados é a melhor coisa. Ele tem melhores indicativos, ele consegue ver como que está funcionando a performance, o que está funcionando, o que não está, para poder realmente... Não, esse processo aqui não está funcionando legal. O que a gente pode mexer nesse processo para funcionar melhor? Eu acho que o propósito final de qualquer pessoa que trabalhe com saúde, com medicamento, e na mágica a mesma coisa, é a segurança do paciente. Exatamente. É a segurança do paciente. Tem que ser rápido, porém tem que ser seguro. E tudo isso tem que estar dentro do processo. O que você pode fazer? O que você não pode fazer de jeito nenhum? Os POPs que eu faço, eu gosto de colocar um triângulo com uma exclamação em pontos críticos que a gente chama de PCT. Em pontos críticos daquele processo. Adorei. Eu gosto de botar lá um triângulo com uma exclamação. Porque tudo é importante, mas aquele ponto tem que ter muito mais atenção. Então, a pessoa já sabe, ela já fica claro, entendeu? O que fazer, o que eu... Não, isso aqui ficou claro para mim que eu não posso fazer de jeito nenhum. É um processo. Você sabe, quando eu era farmacêutica magistral, e se a gente não tem esses processos muito bem estabelecidos, uma equipe muito sólida, né, muito bem treinada,
eu vivia psicótica de nervoso, porque Sim. a gente quer botar a cabeça no travesseiro e dormir. É uma pequena indústria. A gente tem comprometimento, qualidade, está preocupado com uma coisa simples, um medicamento antihipertensivo que o paciente vai levar para casa. Exatamente. Né? Hoje uma fórmula com suplementos para alguém que pratica atividade física, a gente sabe que não pode ter traços ali de contaminação cruzada de um medicamento com o outro. Às vezes um utensílio porque foi mal lavado na hora de passar esponja, uma bobeira trivial que pode acontecer, é uma preocupação para a gente. Então, realmente, esses processos estarem bem amarrados é muito importante. É importantíssimo. É muito importante. Então, todos os colaboradores, eles precisam saber. E o farmacêutico, ele não pode ficar desse jeito, né? Tão, assim, desesperado. É muito ruim. E também, se hoje a concorrência, né, Marcela, não tem mais espaço para você não ser altamente profissional. A gente precisa otimizar o tempo, ter uma equipe legal, encaixada, engajada e treinada no processo, né? Verdade, verdade. É a melhor coisa. E eu entendo também, Thalita, que na correria do dia a dia, nem sempre as farmácias têm um tempo de revisar esses processos. Concordo. Né? Então, por isso também que eu decidi trazer isso. Né? Que aí é alguém que pode chegar e fazer aquilo que no dia a dia da correria a farmácia não conseguiu parar para olhar os POPs. Vamos ver se esse POP aqui está de acordo com esse processo. Eu já vi processos assim que mudei coisas simples que fizeram toda a diferença, mas que na correria do dia a dia as pessoas não conseguem ver tão claramente, porque está na correria. Pô, sabe que o que eu vou falar agora, desculpa te interromper, acho que é a sua opinião, eu amo esse ramo, né, do mercado magistral, porque eu enxergo muitas oportunidades para o paciente. Sim. Como você falou, de formas farmacêuticas, às vezes um sabor, né, um flavorizante, tudo isso é adesão ao tratamento. Eu acho que até o custo também é adesão ao tratamento. E, Marcela, como é que você enxerga o futuro da farmácia magistral no Brasil? É assim, a sua expectativa assim, para esse próximo ano, no Rio de Janeiro? Marcela mora em Irajá, ali na Zona Norte. Como é que você enxerga isso de uma forma geral para esse segmento? Olha, eu enxergo coisas muito boas, muito positivas. Como eu falei no início, a farmácia de manipulação, ela é um segmento sólido, é uma das principais áreas da farmácia brasileira. Se tornou, né? Não é improvisado, é sólido. Então, eu tenho, assim, as minhas previsões são as melhores, né? O futuro está aí, a tecnologia está chegando com força, né? Já se fala em impressão 3D, Legal. de medicamentos, já se fala em tantas coisas, já se fala em inteligência artificial para ver compatibilidades, para ver. Porém, tudo isso é muito importante e traz crescimento. Mas nada disso funciona. Eu gosto de dizer que o futuro da farmácia de manipulação não é tecnológico. É tecnologia, humano com tecnologia. Eu gosto de falar isso. Por quê? A tecnologia vai trazer números, mas só o farmacêutico consegue interpretar esses números para a vida da pessoa. Então, a gente vai precisar se adequar, entender melhor sobre tecnologia, mas o papel do farmacêutico é o papel do farmacêutico. E o próprio acolhimento também que a gente faz na Exatamente. farmácia, né? O futuro da farmácia de manipulação é humano, é personalização, é olhar para o indivíduo, não mais para o produto, né? Antes era o produto. A gente olhava para o produto, o produto. Não, é a pessoa. O produto ele vai servir a pessoa. Né? A gente não faz medicamento para ficar na prateleira. A gente faz um medicamento que a pessoa vai sair da farmácia com um potinho com seu nome. É dela. É individual. É para ela, é individual. O futuro da farmácia magistral é isso. É pessoa, é personalizado, é individual. Né? Eu também vejo algo interessante. Né? O futuro também está indo muito para o lado da sustentabilidade. Né? Então, a gente já tem muita embalagem já sustentável, que não faz mal ao meio ambiente, que é biodegradável. Mas a farmácia de manipulação sempre foi sustentável. Nada se perde. Tudo que é feito é para aquele paciente ali. Nada sobra. Não sobra ativo, não sobra expiente, não sobra cuidado. É tudo para o paciente. Então, a farmácia de manipulação ela já é sustentável em si. Então, o futuro
essa parte do futuro a gente já tá nela. O futuro já é a farmácia de manipulação. Então, as minhas previsões são as melhores, de mais crescimento, de mais profissionais capacitados para realmente mostrar que a farmácia de manipulação pode agregar muito mais na vida das pessoas, que não é um setor improvisado, é um setor sólido, que tem processos e é sério. E você sabe que eu, como paciente, e tem tantas pessoas que já conhecem, mas a maioria ainda não, eu falo da sociedade. Gente, são tantas oportunidades, nutracêuticos, vitaminas, minerais, um universo enorme de cosméticos. Acho sensacional. Hoje você poder utilizar eu estou usando um protetor solar em bastão aqui, ó. Primeira vez que eu compro em bastão, aquilo é maravilhoso. Você pode fazer aquilo na forma de manipulação. Hoje a manipulação faz gloss. Né? Hoje, como você falou, é tão individualizado que é para sua pele. Ou é aquela dose de vitaminas que você está com deficiência, mas aquela mulher, diferente dessa mulher, não está, enfim. Exatamente. Nossa, tão sensacional que eu falo, gente. E por mais, olha que eu sou antenadaça, né? Em ativo, mais por mais que não esteja mais atuando, mas eu adoro. E às vezes eu me sinto muito atrasada, porque é tanta coisa boa e é tão dinâmica, tanta coisa nova. Falando, gente, que eu não estou sabendo agora. A cada vez que eu recebo uma amiga que dá mais troca no meu estúdio, eu também recebi outra amiga maravilhosa também do Rio, que vem assim como você para nos dar esse prazer. E ela também com outras novidades. Eu falei, meu Deus, eu não sabia dessa. É tanta coisa boa que a gente hoje pode se cuidar, pode prevenir doenças. Agora, amiga, hoje para o farmacêutico que está pensando em ingressar nesse mercado, qual é a dica, assim, quais são as orientações que você daria para esse colega hoje? Sim. Bom, a primeira coisa que eu digo é não improvise. Não improvise. Vai a fundo. Estude, entenda realmente como funciona. É muito sério. A farmácia de manipulação, você vai realmente ter o contato com a coisa do zero. Na sua mão, aquilo que não serve para nada ali puro, ele vai virar algo que vai ser a cura para alguém. Legal. Né? Vai ser a qualidade de vida que a pessoa está precisando, mas aquilo também pode prejudicar alguém. Então, não improvise, estude. Entrou na farmácia, dê o seu melhor. Pense que você realmente está sendo um agente de cuidado. Você é o guardião da qualidade naquele lugar. Através de você, as pessoas que receberem aquele produto vão realmente serem satisfeitas nas suas necessidades, nas suas dores. Então, o meu conselho entre sem improvisar, entre realmente sabendo que você vai precisar estudar, que você vai precisar entender para fazer realmente valer a pena o seu papel de farmacêutico dentro da farmácia. E acho que aí nesse momento assim, é um conjunto, né? É posicionamento, é conhecimento, é dedicação, capacitação, atualização constante, né? Ele está antenado sobre tudo. Sim. E ler sempre as resoluções vigentes ali sanitárias, né? Enfim, regulatórias, né, do setor. Amiga, e para as empresas? Que orientação que você daria nesse momento aqui o segmento cresce, a gente vê um número maior de farmácias, mas acredito também que isso aconteça porque a gente tem mais pacientes conhecendo o mercado magistral e aproveitando para adquirir medicamentos de qualidade, muitas vezes com preço mais acessível. O que você falaria para essas empresas também? Sim. Invista em processos, invista em pessoas. Né? Estruture a sua farmácia, porque realmente as coisas estão avançando muito rápido. E a farmácia que não tem estrutura, ela não vai prevalecer. Né? As coisas estão avançando. Então, estruture sua farmácia. Né? Uma farmácia de manipulação que funciona sem estrutura, ela está muito susceptível a errar. É muito risco. Né? Então, estruture e invista também em pessoas. Né? Invista em pessoas, invista no material humano. Valorize o teu farmacêutico. Porque é através do farmacêutico que a farmácia vai crescer. Quando a gente tem um farmacêutico que ele tem postura, que ele se posiciona, que ele consegue dar esse cuidado para o paciente, a farmácia cresce, com toda certeza. Cresce e se estabelece. Esse é o meu conselho para os donos de farmácia. Invista em estrutura, invista em pessoas. E acho que um desafio muito grande hoje, acho que um farmacêutico magistral, acho que você um pouco também, eu também que atuava no setor, a gente acaba fazendo um pouco de gestão da farmácia. Sim. A gente gere processos, a gente gere pessoas, a gente gere, né? A gente passa a gerir ali a aquisição dos ativos. Sim.
não é? Enfim, é tudo. Garantia da qualidade, treinamento. E tudo isso passa, e a gente depende muito da equipe, né? Dos colaboradores. E eu acho, sabe, Marcela, não sei qual a sua opinião, que para atuar no segmento magistral tem que ter perfil. Né? Perfil do farmacêutico, perfil do colaborador. Verdade. E isso sempre é um desafio muito grande, né? Tem que ter perfil, realmente. Quando você vai trazer alguém para dentro da farmácia, algumas coisas a pessoa precisa ter. É claro, Thalita, que tem coisas que a pessoa pode desenvolver. Verdade. Pode desenvolver, mas tem coisas que realmente precisa ter perfil. Uma pessoa que vai entrar numa farmácia de manipulação, ela tem que ser organizada. Falou tudo. Né? Ela precisa ser uma pessoa comprometida. A palavra é essa, eu ia falar isso. Comprometida, porque você vai estar lidando com algo que pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim para a vida de alguém. Então tem que ser uma pessoa comprometida, séria, né, que vai realmente levar a sério aquilo ali que ela está fazendo. Tem que ser uma pessoa limpa, né? Não pode ser uma pessoa que não liga assim, se isso aqui estiver sujo está bom, se estiver limpo está bom. Por quê? Contaminação cruzada pode prejudicar a vida de alguém. Então, tem algumas coisas que realmente tem que ser do perfil da pessoa. Mas outras coisas também podem ser desenvolvidas. Eu digo isso porque, é como eu falei, eu errei muito, acertei muito. Então, muitas coisas eu desenvolvi trabalhando na farmácia de manipulação. Uma das coisas que eu errei muito foi essa parte mesmo de gestão de pessoas. Lidar com pessoas, entender como que as pessoas funcionam, fazer as pessoas... Me comunicar de uma forma que as pessoas entendam o que elas precisam fazer, né? Que elas saibam e realmente se conectem com aquilo ali que elas estão fazendo. Então, para eu me desenvolver, eu fui correr atrás de fazer cursos realmente de liderança, né, de gestão de pessoas, porque eu não sabia. Então, foi algo que eu desenvolvi. Então, se eu fosse olhar para mim lá atrás, eu ia dizer que eu não tinha perfil. Ah, legal. Né? Legal. Então, existem coisas que você pode realmente desenvolver. Mas tem coisas que é do perfil da pessoa mesmo. Se for, por exemplo, uma pessoa que não se importa com limpeza, dificilmente ela vai mudar porque ela está trabalhando numa farmácia de manipulação, é dela. Né? O farmacêutico é muito técnico, né? A gente é muito técnico, a gente é 1 mais 1 igual a 2, né? Sim, é muito, muito técnico. É muito detalhe. Numa farmácia de manipulação, tudo importa. Falou tudo. Tudo importa. O pH importa, você tem que ver o pH. A densidade importa, você tem que ver a densidade. O excipiente, são vários tipos de excipiente dentro de uma farmácia e você tem que saber qual excipiente você usa para aquela determinada fórmula. Isso é técnico também. Então, tudo importa, nada é irrelevante. Tudo é relevante. Então, o farmacêutico, ele realmente é muito técnico. Tem que ter uma cabeça assim. E é claro que você tem locais para você consultar, porque também uma coisa que eu falo muito com as minhas mentoradas, que eu vejo que é algo que se repete. Elas querem saber tudo, não querem... Se alguém pergunta, elas... Não, eu tenho que saber, porque se eu não souber essa resposta, eu vou sair como quem não sabe nada. E não é assim. A gente não sabe tudo. Nem quem tem 50 anos de farmácia não sabe tudo. A gente aprende, tudo muda, as coisas são coisas novas, aparecem, a gente aprende. Então, uma coisa que eu sempre falo para os mentorados é o seguinte: você não tem que saber tudo, mas você tem que dar resposta para tudo. Se você não souber uma resposta, você vai atrás dessa resposta. Você fala para a pessoa, eu ensino formas de se comunicar para a pessoa também não parecer que não sabe. Existe jeito de se comunicar que você pode dizer que a pessoa não vai perceber que você não sabe, mas você vai correr atrás daquela resposta e você vai dar a resposta certa. Nunca diga, eu acho que é isso, não. Dentro da farmácia de manipulação não tem espaço para achar. Ou você sabe, não tem espaço. Ou você sabe a resposta, ou você não sabe. Se você não sabe, você vai lá, vai estudar, vai procurar saber, vai pegar um livro, vai correr atrás de um outro profissional para te ajudar. Como é o caso do grupo do Rio, é maravilhoso. É maravilhoso. Existe um grupo de farmacêuticos magistrais do Rio
que você joga uma pergunta, gente, me ajuda aqui. Rapidamente alguém vai ali e responde. Então, você tem formas de buscar a resposta. Verdade. Mas nunca diga eu acho. Não tem espaço para achar. Então, isso é importantíssimo. É verdade. Não confia assim na cabecinha, né? Até porque, às vezes, uma vírgula né, na pesagem, uma vírgula ali no processo pode fazer 10 casas a mais, 10 casas a menos, pode fazer muita diferença. Faz muita diferença. Uma vírgula faz toda a diferença. Marcela, para quem está acompanhando a gente em casa, qual que é a sua rede social? Para conhecer um pouquinho mais sobre você. Sim, eu tenho um Instagram, que é @doutora Marcela, com 2 L's, Davin, D-A-V-I-N. E tenho também o YouTube. O YouTube é doutora Marcela Davin também. O YouTube eu criei para a série do Farmacêutico Magistral, da vida do farmacêutico magistral não é um morango. Eu comecei a gravar essa série, já tem alguns episódios lá, e eu vou continuar gravando, que mostra realmente a vida do farmacêutico na real. Adorei. Na prática, que não é um morango. Então, eu vou até as farmácias e eu faço uns episódios com amigas farmacêuticas. Já tem três episódios lá que eu fiz. Então, é muito legal para quem quer conhecer também como que é a vida do farmacêutico, né? Tem o YouTube, doutora Marcela Davin. Você pode deixar o seu WhatsApp também, se alguém quiser fazer contato? Posso. Se quiser fazer contato, é 21, é do Rio de Janeiro, 96424-3627. 3627. Eu sabe que eu já vi alguns vídeos seus do Instagram de muita qualidade, tá? Muita qualidade. E é novo isso, porque eu trabalhava sempre atrás do balcão, atrás das bancadas. Eu falei, não, eu vou ter que colocar minha cara na rede social, mas eu fiquei muito tensa, muito nervosa, mas eu falei, eu tenho que fazer, porque é com a prática que a gente vai melhorando. Aí eu fui e tem sido uma experiência muito boa, eu estou gostando bastante. É necessário, né? É necessário. Não basta as pessoas saberem, poucas pessoas saberem que você é excelente, todo mundo tem que saber que você é excelente, né? Sim. Marcela, que mensagem você deixaria para a gente finalizar o nosso programa pelo horário? Para quem está acompanhando a gente, para os profissionais que acompanham o nosso programa agora e que pensam em entrar no mercado magistral, algumas orientações, sim, né, até para procurarem, né, o trabalho da Marcela, para iniciarem, né, sendo mentorados por uma grande profissional, porque realmente faz diferença. E olha que é um diferencial até para serem contratados. Sim. Hoje é muito difícil a gente entrar numa farmácia magistral sem experiência, sem orientação técnica. Sim, com certeza. Bom, a dica que eu dou para os profissionais que querem entrar no magistral é que o profissional que se estabelece em farmácia de manipulação é aquele realmente que se prepara. Precisa ser preparado. Muitas pessoas chegam para mim falando, mas a farmácia pede experiência, mas como que eu vou ter experiência se não me deixam entrar? E eu digo com toda certeza, o problema não é a experiência, é o preparo. Legal. Você pode não ter experiência, mas você pode ser preparado para entrar. Então, se prepare. Se prepare, estude, né? Se quiser me chamar, estou à disposição, mas estude, vá atrás, tenha postura, tenha segurança naquilo, mostre que você entende do que você está falando e vai, porque esse segmento é maravilhoso, traz realmente protagonismo para a vida do farmacêutico, e ali você vai realmente conseguir ajudar as pessoas de forma real mesmo. Então, esse é o meu conselho: estude, se prepare e vai. Não, e sabe assim que é um mercado que paga diferente. Sim. Que valoriza o profissional de forma diferenciada, né? É um atrativo para a gente que é farmacêutico, até para farmacêutico que é inexperiente ou é iniciante. São boas oportunidades. Boas oportunidades. E também até a rotina, né, os horários também do farmacêutico magistral traz mais qualidade de vida, né? A gente sabe que, principalmente na drogaria, eu recebo muitos mentorados vindo da drogaria, porque é uma rotina exaustiva, cansativo, né? E também, às vezes, o trabalho do farmacêutico ali, ele se vê fazendo um trabalho que ele não se sente conectado, porque não foi para aquilo, né, que ele quis estar nessa profissão. Então, o magistral, ele é mais farmacêutico, digamos assim, né? Adorei. Você colocar realmente aquilo que você aprendeu em prática. Então, é um mercado diferenciado, é um mercado muito, muito legal. Realmente, assim,
se Deus quiser, vai ser mais valorizado ainda, né? Eu tenho essa fé que vai ser mais valorizado ainda, mas é uma ótima oportunidade, né? E eu vejo muitos farmacêuticos querendo migrar e vamos ver ainda muitos farmacêuticos bons, novos, entrando aí e fazendo toda a diferença nesse mercado. Amiga, adorei conversar com você. Adorei conhecer um pouco mais sobre também. você. Não, me orgulha a gente ter também uma profissional como você no nosso estado. Nós não temos grandes profissionais farmacêuticas no mercado, mas não temos milhões, mas temos grandes nomes. Muitas, mas, assim, em relação a outros ramos, o mercado mais acho que nós temos, assim, talvez umas 400 grandes farmacêuticas hoje no nosso estado, né? Quando a gente vê no varejo muito mais, né? Muito obrigada por ter vindo aqui. Porque para Marcela vir aqui para Cabo Frio, assim, sempre veio especialmente para estar com a gente aqui no nosso podcast. Muito obrigada, viu, amiga? Eu que agradeço muito, vim mesmo, porque quando você me chamou, eu logo senti no coração que era para vir. Eu te admiro muito também, o seu trabalho, tudo que você faz, a sua luta pela valorização da profissão. Então, com certeza, eu não iria recusar de estar aqui também com você, participando disso, porque o meu desejo realmente é fortalecer a profissão e o segmento magistral também. Então, o que precisar, estou à disposição. Esse final já dá outro vídeo. Obrigada, tá, amiga? Obrigada, tá? Eu que agradeço. E para você que está em casa, eu espero vocês aqui hoje, novamente, 7h30. Eu vou receber a equipe da Seis Contabilidade para a gente falar sobre reforma tributária. Eu espero vocês para a gente entender como é que isso vai impactar as farmácias, drogarias e a gente que está dentro de casa e que vai pagar naturalmente mais impostos para variar. Então, eu espero vocês ao vivo aqui de noite. Um beijo para você e até mais tarde.